Oi, meu nome é Gabriela Mafra, sou advogada e eu também sou consteladora familiar. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre constelação, inclusive eu gosto muito de trabalhar com constelação na água, que são os bonequinhos na água, mas hoje eu quero falar sobre essa junção do direito e da constelação familiar. Como que funciona isso? Antigamente, os advogados das gerações anteriores à minha eram advogados mais litigantes. Que isso significa? Que eram advogados que assim, você ia lá com o teu processo, com a tua causa para o advogado e ele já entrava em juízo, já queria brigar, já ia pedir danos morais altíssimos e blá blá blá, quando na verdade a maior parte do que acontecia era assim, ó, as pessoas entravam com o processo, mesmo que um ganhasse ou só cada um ganhasse um pouco, cada uma das partes ganhasse um pouco, ninguém saía feliz, porque o processo ele não trabalha as emoções, não trabalha o que está por dentro, toda a subjetividade do ser humano, ele trabalha só o que está no raso. Então, não adiantava muito. Muitas vezes o que acontece? Isso é um reflexo do que a gente vê até hoje. As pessoas litigam, o homem e a mulher engravidam, tem um filho, não gera um relacionamento entre eles ou eles acabam se divorciando e eles ficam litigando em juízo, tentando continuar brigando com a pessoa anterior, com outro genitor, porque o processo não resolveu. O processo ele ficou no raso. E o que acontece com a minha geração de advogados para frente, em sua maioria? A gente gosta de buscar acordos, a gente gosta de tentar resolver de uma forma que fique bom para todo mundo ou que não fique tão ruim para todo mundo. Esse é o objetivo. E a gente tem um método de resolução de conflito que eu gosto muito de trabalhar, que é com as constelações familiares. Isso a gente pode principalmente ver em situações de demandas de família, processos de família. Então, às vezes, vem um homem ou uma mulher aqui no escritório para tentar resolver a questão da pensão, da guarda, da convivência, e daí já começa a querer brigar. Ah, porque o valor da pensão está muito alto, porque eu quero ver menos os meus filhos, ou porque eu quero ver mais os meus filhos, ou porque eu quero que a mãe ou o pai faça assim, assim, assado, quando na verdade, bem verdadeira, falando uma expressão mais popular, o que o pai ou a mãe quer? Eles não querem deixar de ter aquele vínculo, eles não querem deixar de ter aquele vínculo com a outra parte e por isso querem ficar brigando. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ou fazer a representação com os bonequinhos sem água, isso é possível, é uma outra forma de constelação, ou colocar os bonequinhos na água para a pessoa passar a compreender que o término do relacionamento, ele se deu por uma culpa de ambas as partes. Então, é 50% responsabilidade do homem, 50% da responsabilidade da mulher. Isso quando é um casal heteronormativo, porque se for homonormativo, a gente está falando de 50% responsabilidade do homem, 50% responsabilidade do homem, ou 50% da mulher e mais 50% da mulher. É assim que funciona. Não é só um errou sozinho. Um casal sempre é responsável pelo relacionamento e não só um responsável pelo relacionamento. Então, às vezes trazendo alguns fundamentos da própria constelação facilita muito para acalmar o coração de quem está querendo demandar. Às vezes a gente precisa mesmo litigar em juízo, quando é divórcio que envolve criança, por exemplo, é obrigatório, porque tem que ter o juiz, tem que ter a presença do Ministério Público, precisa de toda a estrutura, mas muitas vezes a gente consegue chegar num acordo que beneficie todo mundo. Às vezes os casais brigam por conta da data do pagamento da pensão, ou o horário em que o pai vai buscar a criança ou a mãe vai buscar a criança. A gente consegue resolver isso no diálogo, mas para isso a gente precisa primeiro acalmar o coração. Outra coisa importante é a forma de atendimento, ela muda. Eu gosto muito de trazer uma questão mais humanizada, olhar para onde realmente dói, porque às vezes as pessoas veem, doutor, eu quero entrar com um processo contra o meu ex-marido, eu quero entrar com um divórcio. Mas às vezes o advogado precisa ter a sensibilidade para entender o que realmente está acontecendo, saber que dói. O processo de divórcio ele é sempre doloroso, por exemplo. Nunca as pessoas vêm super felizes, porque querendo ou não é uma quebra uma quebra de momento, é um ciclo que se encerra e não é fácil, mesmo que já tenha se passado anos e anos e anos e os dois se deem bem ainda, mas cada um tenha levado sua vida, ainda assim, se não fizeram um divórcio até aquele momento é porque tem alguma coisa. Então, o advogado tem que ter esse olhar mais humanizado para saber que dói, para saber quais são as palavras corretas para serem utilizadas e assim por diante.
Outra forma de se utilizar a constelação familiar nos processos é a forma de escrita. Então, ao invés de ser bastante agressivo nas palavras, talvez a melhor forma seja ser mais querido, mais simbólico, utilizar palavras não tão pesadas e que têm exatamente o mesmo significado, mas que não são exatamente iguais. Formas de escrever que valorizem a outra pessoa. Isso principalmente nas relações familiares, mas também em processos trabalhistas. Porque, às vezes, o empregado ele está demandando contra o empregador não porque ele quer uma vingança ou qualquer coisa nesse sentido. Às vezes é porque dói de verdade o assédio que ele sofreu, dói de verdade toda a situação a qual ele foi submetido e então ele quer demandar contra. Só que isso não significa que a gente tem que ser agressivo. Às vezes, o advogado ele pode simplesmente contar uma história em que mostra a gratidão do funcionário por ter trabalhado naquele lugar, porque sustentou a vida e a família dele por um bom tempo, mas naquele momento em específico, naquela situação, não foi legal e ele quer reparação dele de danos, quer que seja reconhecido tal coisa e assim por diante. As constelações familiares e esse posicionamento das constelações são muito importantes quando já tem esse vínculo anterior, não somente, por exemplo, em casos em que os litigantes, as partes, elas se conheceram uma vez só, como num acidente de trânsito, às vezes não tem muito, né? Se não gera morte, não precisa de uma constelação familiar. Mas o posicionamento das constelações é muito bom, é muito importante para os casos em que já tem um vínculo anterior, como nos casos de família, casos trabalhistas, litigâncias empresariais, inventários. Inventário é muito bom, porque às vezes destrava alguma questão energética que está pendente ali, destrava e voa. Enfim, é isso. Querendo mais informações, me siga nas redes sociais, me chama no Facebook, me chama no Instagram ou até mesmo no WhatsApp, meu número tá nas redes sociais. E me siga aqui no YouTube que toda vida eu tô trazendo um conteúdo legal aqui para vocês. Muito obrigada e até mais!